Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo as melhores chips, os melhores bilhetes e as melhores múltiplas. Vamos lá, porque hoje a análise vai ser feita para palpites de futebol do dia 12 de 4 de 2022, onde nós vamos ter Champions League, vamos ter Libertadores e Sul-Americana. Vamos lá? Então, vamos começar. O primeiro jogo aí a ser analisado é o Bayern de Munique contra o Villarreal, válido pelo segundo jogo das quartas de final da UEFA Champions League. Vamos aí analisar os dois times. Primeiro aí, já vamos vendo que a Bet365 hoje está pagando uma odd de 1,20 para o Bayern de Munique, ou seja, ela está colocando o Bayern de Munique como super favorito e ela está colocando o Villarreal com uma odd de 10,50, tá? Só lembrando que no jogo anterior, lá na casa do Villarreal, o Villarreal ganhou de 1-0 do Bayern de Munique. Mas vamos ver aí a sequência dos dois times. O Bayern de Munique, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, empatou 1 e justamente o último jogo que ele perdeu foi para o Villarreal de 1-0, tá? Ganhou de 1-0 do Augsburg em casa, perdeu de 1-0 fora de casa do Villarreal, ganhou de 4-1 do Freiburg, ganhou de 4-0 do Union Berlin e empatou em 1-1 contra o Hoffenheim. Agora vamos ver aí o Villarreal. Villarreal, dos últimos 5 jogos, ela ganhou 2, perdeu 2 e empatou o último jogo contra o Atlético de Bilbao. Contra o Atlético Clube. Empatou em 1-1, ganhou de 1-0 em casa do Bayern de Munique, que foi um grande resultado, perdeu de 2-0 para o Levante e perdeu de 1-0 para o Cádiz. Gente, sendo muito sincero, eu acho que a história vai se repetir, mas vamos dar aqui uma olhadinha. Tá. Dos últimos 7 jogos do Villarreal, em 6 foram menos de 2,5 gols. Dos últimos 8 jogos do Bayern de Munique, em 6 o Bayern de Munique foi o primeiro a marcar. Dos últimos 10 jogos do Bayern de Munique, em 9 foram menos de 4,5 cartões amarelos. Dos últimos 9 jogos do Villarreal, em 7 foram menos do que 4,5 cartões. Dos últimos 9 jogos do Bayern de Munique, em 8 foram menos do que 10,5 escanteios. E dos últimos 5 jogos do Villarreal, em 5 foram menos do que 10,5 escanteios. Vendo isso, disputa direta, beleza, probabilidade. Vendo isso, gente, o que hoje a gente pode colocar? Eu acho que a história vai se repetir do Bayern de Munique nas oitavas de final, tá? Perdeu fora de casa e em casa ele chocolatou o time adversário. Se eu não me engano, foi até o RB Leipzig. Se eu não me engano bem, foi até o RB Leipzig. Vamos lá. Então, o que a gente pode botar para essa partida aí? Vitória do Bayern de Munique seca, porque o Bayern de Munique ele não vai aceitar a derrota de braços cruzados, ele não vai aceitar a eliminação de braços cruzados. Então vou colocar aí bem tranquilo, vitória seca do Bayern de Munique e over 3,5 gols. Vitória seca do Bayern de Munique e isso mesmo, over 3,5 gols. O Bayern de Munique vai para golear, o Bayern de Munique vai para massacrar. O Bayern de Munique vai para garantir a vitória tranquila. Então ele vai para cima. Então repetindo, Bayern de Munique, vitória seca e over 3,5 gols. Vamos para o próximo jogo. Perdão? Próximo jogo temos aí Real Madrid contra o Chelsea, onde a Bet365 está colocando uma ligeira vantagem para o Real Madrid, colocando ele como favorito, pagando uma odd de 2,45 e o Chelsea colocando uma odd de 2,75. Vamos analisar aí agora o Real Madrid. O Real Madrid, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 4 e perdeu apenas 1. Ganhou de 2-0 do Getafe em casa, ganhou de 3-1 do Chelsea fora de casa, válido pela Champions League. Ganhou de 2-1 fora de casa contra o Celta de Vigo e perdeu de 4-0 em casa para o Barcelona. Vamos ver aí o Chelsea. O Chelsea, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 e perdeu 2.
Ganhou de 6-0 agora pela Premier League contra o Southampton, que foi um grande resultado. Perdeu de 3-1 para o Real Madrid. Perdeu de 4-1 para o Brentford em casa. E ganhou do Middle de 2-0 fora de casa. Vamos ver aí agora o resumo das equipes. O Real Madrid vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas. O Real Madrid, dos últimos 7 jogos em 6, foram mais do que 2,5 gols. O Chelsea, dos últimos 5 jogos em 4, foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos do Real Madrid, em 5 o Real Madrid foi o primeiro a marcar. Dos últimos 8 jogos do Chelsea, em 6 o Chelsea foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos do Chelsea, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. Dos últimos 7 jogos do Real Madrid, em 5 foram menos do que 10,5 escanteios. E dos últimos 6 jogos do Chelsea, em 5 foram menos do que 10,5 escanteios. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, o Real Madrid sofreu gol nos últimos 5 jogos. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram ambas marcam. Ou seja, gente, o que a gente pode colocar aí para essa partida de hoje? Ambas marcam, vem muito forte, porque como o Real Madrid ganhou na casa do Chelsea de 3-1, o Chelsea, para esse jogo, automaticamente tem que se expor mais. Ele não pode ficar esperando o Real Madrid, ele não pode ficar esperando ter contra-ataque, entendeu? Ele tendo contra-ataque para marcar gols, ele não pode. Então ele tem que se expor. Nessa dele se expor, para fazer gols, ele também vai ficar exposto atrás para sofrer gols. Ou seja, temos ali de novo Benzema, Vinícius Júnior, Rodrigo, Modric, Toni Kroos e companhia. Então, qual é o palpite, gente? O palpite é esse. Não vou colocar vitória do Real Madrid ou vitória do Chelsea, porque como é um jogo que está em aberto, é um jogo que a gente aí espera emoções, a gente pode colocar ambas marcam e over 2,5 gols no safe. Ambas marcam e over 2,5 gols. Porque o Chelsea ele precisa fazer gol, tá? O Chelsea ele precisa fazer gol. Se o Chelsea fizer um gol, o Real Madrid vai para cima para empatar o jogo, para continuar com a vantagem. Ou seja, o jogo tem tudo aí para ter muitos gols, para poder ficar bem tranquilo, ter um bom jogo de quartas de final de Champions League. Então ambas marcam e over 2,5 gols. Vamos lá para o próximo jogo. Agora nós temos aí Libertadores, onde vamos estar aí analisando o jogo do Palmeiras e Independiente Petroleiro. Vamos aí analisar. Dos últimos 5 jogos do Palmeiras, ele ganhou 3 e perdeu 2. Perdeu de 3-2 para o Ceará em casa. Foi um tremendo resultado do Ceará. Ganhou de 4-0 fora de casa contra o Deportivo Táchira. Ganhou de 4-0 em casa do São Paulo e perdeu de 3-1 fora de casa contra o São Paulo. O Independiente Petroleiro, vamos ver. Dos últimos 5 jogos do Independiente Petroleiro, ele ganhou 1, perdeu 2 e empatou 2. Perdeu de 5-1 fora de casa para o Royal, empatou em 1-1 contra o Emelec, empatou em 2-2 contra o Universitário e perdeu de 2-1 para o Guabira. Então, gente, obviamente o Palmeiras é muito favorito para essa partida. Porém, a odd está esmagada. A Bet está pagando 1,5. Não vale a pena jogar num jogo como esse, vitória seguida do Palmeiras. Entendeu? O que a gente pode fazer para a gente tentar ter uma odd um pouco maior, over 2,5 nesse jogo. Over gols 2,5, beleza? Sem decretar a vitória de ninguém. Over 2,5. E também para o Palmeiras ganhar o primeiro tempo. Palmeiras ganhar o primeiro tempo e over 2,5. Esse aí é a aposta dessa partida. Próximo jogo, teremos aí Boca Juniors contra Clube Arise Red. Vamos aí analisar agora o Boca Juniors. O Boca Juniors, das últimas 5 partidas, ele ganhou 2 e vem de uma sequência de 3 partidas sem ganhar. Vamos ver. Empatou em 0-0 contra o Vélez, perdeu de 2-0 para o Deportivo Cali, empatou em 2-2 contra o Arsenal de Sarandi e ganhou de 1-0 fora de casa do River Plate.
Vamos ver aí o Clube Arise Ride. Dos últimos 5 jogos que ele fez, ele perdeu 1, empatou 1 e ganhou 3, o que é um resultado bom. Ganhou de 6-2 em casa contra o Universitário de Vinto, ganhou de 2-0 em casa pela Libertadores do Corinthians, perdeu de 1-0 fora de casa para o Blooming e ganhou fora de casa do Clube Deportivo Real Santos. Vamos ver aí agora as partidas. O Boca Juniors, como eu informei, já vem de 3 jogos sem vitórias. Dos últimos 6 jogos do Boca Juniors, em 5 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 5 jogos do Arise, em 4 foram menos de 2.5 gols. Dos últimos 7 jogos do Clube Arise, em 5 foram menos de 4.5 cartões. Ou seja, gente, jogo under. Mas como é Libertadores, Boca Juniors jogando em casa, a gente também tem que levar em conta a tradição que o Boca Juniors tem. Então o que a gente pode colocar aí de análise para essa partida? Under 3.5, tá? Porque, por exemplo, o Boca Juniors ele não vem numa boa fase. Porém, se ele fizer um gol, ele vai tentar segurar o jogo ali justamente para sair com a vitória. Então, under 3.5 gols, bem tranquilo, bem de boas, bem suave. Vamos aí para o próximo jogo, onde teremos Flamengo e Talheres. Vamos aí analisar. A Bet Nacional está colocando aí o Flamengo como favorito, tudo bem? Está colocando o Flamengo como favorito, pagando 1,30, e o Talheres está pagando uma odd de 10. Vamos dar uma olhada. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Empatou em 1-1 contra o fortíssimo time do Atlético Goianiense. Ganhou de 2-0 do Sporting Cristal pela Libertadores fora de casa. Empatou em 1-1 com o Fluminense e perdeu de 2-0 para o Fluminense. Vamos ver aí agora o Talheres. O Talheres dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 e perdeu 2. Perdeu de 5-1 para o Defensa e Justiça. Ganhou de 1-0 da Universidade Católica. Perdeu de 2-1 para o Ginásio e ganhou de 2-1 do Godoy Cruz e ganhou de 4-0 do Grêmis. Mas isso já foi no mês passado. Vamos ver aí o resumo das equipes. O Flamengo ele vem de 3 jogos sem derrotas. Dos últimos 5 jogos do Talheres, em 4 foram mais do que 2.5 gols. Dos últimos 6 jogos do Flamengo, em 6 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 8 jogos do Flamengo, em 6 o Flamengo foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos do Talheres, em 4 o Talheres foi o primeiro a marcar. Dos últimos 10 jogos do Flamengo, em 9 foram mais do que 4.5 cartões. Dos últimos 10 jogos do Talheres, em 8 foram mais do que 4.5 cartões. Dos últimos 10 jogos do Flamengo, em 8 foram mais do que 10.5 escanteios. Ou seja, gente, a gente tem aí probabilidade de jogo pegado, de jogo forte, de jogo realmente com cara de Libertadores, tá? Com cara de Libertadores. Beleza. O que a gente pode analisar aí para esse jogo? Eu gostaria muito de colocar uma vitória seca para o Flamengo jogando no Maracanã. Porém, o momento atual do Flamengo, a gente não tem confiança para fazer isso, tá? Mesmo tendo um time forte, mesmo sabendo da capacidade dos jogadores, quem acompanhou o meu vídeo anterior sabe que o Flamengo, e também quem acompanha as notícias, sabe que o Flamengo aí tá com uma racha no elenco, diretoria tá batendo cabeça, tá tudo muito complicado, tá? Mas o que a gente pode colocar nesse jogo? Vitória ou empate do Flamengo, over 1.5 gols, over 1.5 gols e, gente, mais de 4 cartões amarelos na partida. É Libertadores, são times fortes, são times tradicionais da Libertadores, entendeu? Acredito eu que vai ser jogo brigado, vai ser jogo realmente onde vai ter braço sobrando, perna sobrando, cabeçada e mais de 4 cartões amarelos de jogo, tranquilo. Vamos lá para o próximo jogo? Próximo jogo seria aí pela Sul-Americana, onde temos o fortíssimo Atlético Goianiense visitando o Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Beleza. A casa de apostas 1xBet está colocando o Defensa e Justiça
como grande favorito para essa partida, pagando uma odd de 1,95, e está colocando o Atlético Goianiense como nada favorito, pagando uma odd de 4,35. Vamos dar uma olhada. Dos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça, ele empatou 1, perdeu 1 e ganhou 3. Porém, anteriormente ele estava vindo de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Ou seja, a fase do Defensa e Justiça é uma fase boa. Vamos dar uma olhada. Ganhou de 5-1 do Talheres, ganhou de 3-1 fora de casa para o Antofagasta, perdeu de 2-1 em casa para o River Plate, ganhou de 4-1 em casa para o Sacachispas, empatou 1-1 em casa contra o Arsenal de Sarandi. Vamos ver aí agora o fortíssimo Atlético Goianiense. Beleza, dos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, ele empatou 2 e ganhou 3. Empatou em 1-1 contra o Flamengo pela estreia do Campeonato Brasileiro, ganhou de 4-0 em casa para a LDU, ganhou de 3-1 fora de casa do Goiás, ganhou de 1-0 do Goiás em casa, empatou em 1-1 com o Vila Nova, ganhou de 3-2 do Vila Nova. E vamos aí ver o resumo das equipes. O Atlético Goianiense já está a 12 jogos invictos, já está a 12 jogos sem perder. Dos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça, ele tomou gol nos últimos 5 jogos. Dos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça, em 4 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos do Atlético Goianiense, em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 9 jogos do Defensa e Justiça, em 8 o Defensa e Justiça foi o primeiro a marcar. Dos últimos 9 jogos do Atlético Goianiense, em 7 o Atlético Goianiense foi o primeiro a marcar. Dos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça, em 4 o Defensa venceu o primeiro tempo. E dos últimos 6 jogos do Defensa, em 5 foram menos do que 4,5 cartões. Gente, não tem como cravar vitória do Defensa e também não tem como cravar vitória do Atlético Goianiense. Mas uma verdade é que, como é jogo de Sul-Americana, jogando em casa, o Defensa e Justiça, ele vai partir para cima do Atlético Goianiense. E pelo lado do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense também não vai dar mole. Ele vai querer manter a sua invencibilidade. Ou seja, são mais de 10 jogos aí invictos. Beleza? Sendo em competições nacionais e internacionais. Então, o que a gente pode prever para essa partida? Não vou colocar vitória ou empate, tá? Não vou colocar vitória ou empate. O que eu vou colocar nesse jogo para ficar bem tranquilo para todo mundo é over 1,5 gols, que a odd deve estar um pouco baixa, e também over 2,5 gols. Aí vocês vão preferir aí justamente com a análise de vocês, com a tip de vocês, com o bilhete de vocês para saber o que ficaria melhor. Vou sair do mercado de resultados, não vou declarar vitória ou empate, beleza? Vou colocar over 1,5 gols ou over 2,5 gols para ficar suave. Vamos aí para o próximo jogo e o último jogo. Temos aí o jogo do Deportivo La Guaira contra o Ceará, válido também pela Sul-Americana, onde a 1xBet coloca o Ceará como favorito, pagando uma odd de 2,40, e coloca o Deportivo Guaira como não favorito, pagando uma odd de 3. Vamos aí analisar agora o Deportivo La Guaira. Dos últimos 5 jogos do Deportivo La Guaira, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Ou seja, o Deportivo La Guaira estava numa fase boa, porém agora está decaindo. Perdeu de 3-2 para o Caracas fora de casa, empatou em 1-1 contra o General Caballero, empatou em 1-1 contra o Estudiantes de Mérida, ganhou de 2-0 fora de casa para o Zulia e ganhou de 2-0 em casa para o Hermanos Comandaneres. Vamos ver agora o Ceará. O Ceará, dos últimos 5 jogos, ganhou 4 e perdeu apenas 1. Ganhou de 3-2 do Palmeiras, na casa do Palmeiras. Ou seja, esse é um resultado aí para colocar muita, mas muita moral mesmo no time do Ceará. Ganhou em casa do Independiente de 2-1. Empatou em 0-0 contra o CRB, mas ele perdeu nos pênaltis. Ganhou de 1-0 do Campinense fora de casa. Ganhou de 2-0 em casa do Tunaluso. Ganhou de 2-0 em casa para o Ceará, para o CSA. Ou seja, é uma fase excelente do Ceará.
Esqueci o nome. O Laguaira, né? O Deportivo Laguaira, ele já está aí há 3 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 jogos do Deportivo Laguaira, em 4 foram menos do que 2,5 gols. Dos últimos 7 jogos do Ceará, em 5 o Ceará foi o primeiro a marcar. E dos últimos 5 jogos do Ceará, em 4 foram mais do que 4,5 cartões. Gente, sendo muito sincero, mesmo sabendo que é jogo de Sul-Americana, jogo disputado na casa do adversário, o que eu vou colocar aqui? Ceará ou empate. A fase do Ceará é muito boa. O Ceará ele tá batendo em time grande. O Ceará ele tá goleando time grande, time tradicional, time fechado. O time do Ceará tá com garra, tá com sede de vencer. Então o que a gente pode colocar para essa partida? Ceará ou empate, e over 1,5 gols para poder ficar tranquilo, tá? E gente, antes que eu esqueça, na descrição de todos os meus vídeos eu coloco o resumo da análise que foi feita no vídeo, justamente para quem não conseguiu compreender muito bem a linha de raciocínio durante o vídeo, lê com calma aí o que eu coloquei no resumo, tá? No resumo, na descrição do vídeo tem um resumo de tudo o que foi falado, beleza? De todos os resultados, de todos os palpites, beleza? E agora tem uma novidade, vou deixar aí o bilhete pronto no final do vídeo. Valeu, valeu? É nóis, até o próximo vídeo, rapaziada.